O processo de adoção, para que ele ocorra, precisa primeiro ter uma medida de proteção, que é um processo, depois de uma denúncia de uma criança que sofre violações de direito, né, o Ministério Público ele ajuiza a medida de proteção. O primeiro processo é esse. Na medida de proteção, esse processo vai verificar toda a estrutura daquela família e proteger e priorizar o retorno daquela criança para aquela família. Então, essa família é trabalhada, essa criança pode até voltar para esse pai, para essa mãe, ou para a família extensa, e a rede de proteção dos direitos da criança acompanha essa família e essa criança. Tá? Em casos em que, nesse processo de medida de proteção, aquela família continua violando os direitos da criança, coloca ela em extrema situação de risco por vários fatores, não é somente um, aí sim essa criança vai para um processo que a gente chama de destituição do poder familiar. Esse processo é onde o juiz pode dar uma sentença dizendo que aquela mãe, aquele pai ou a família extensa não tem condições mais de cuidar daquela criança. E aí depois é que essa criança é disponibilizada para adoção. Então, quando chega um processo nesse nível, toda a rede de proteção do município, ele atuou naquele caso, favorecendo aquela família em todos os aspectos biopsicossociais, para vocês entenderem, para que ela consiga proteger uma criança. Então, são casos extremos, é a medida extrema quando uma criança vai para uma família substituta, que é a adoção. Não é só, por exemplo, por um motivo de pobreza ou carência de recurso, ou só por uso de droga, de álcool, essas coisas. Até tratamentos são disponibilizados. São vários fatores. Essas questões chegam muito para ser discutido no Poder Judiciário aqui em Paracatu? Chega. Não só em Paracatu, mas aqui especificamente, eu estou há quase 20 anos dentro do Fórum de Paracatu, nós já fizemos adoções em vários aspectos. Muitas vezes a população tem um certo preconceito por ter desconhecimento do que significa o trabalho que o Judiciário faz de proteção de uma criança. Muitas vezes acha assim, não, está tirando porque é uma criança pequena, porque é uma criança bonita, porque é uma criança que vai ser colocada num casal rico, né, uma família que tem condição financeira, e isso não existe. Nesses anos que eu estou aqui, nós já fizemos adoções de vários aspectos, principalmente grupo de irmãos, já fiz adoções internacionais, adoção de um menino, homem de 13 anos, né, então, que a gente fala que são adoções tardias, sai daquele perfil do bebê que todo mundo quer, né? Então, não é isso. O objetivo primordial é proteger. No Tribunal de Justiça de Minas, nós temos um programa que chama Entrega Legal. Ele foi instituído um pouco antes da pandemia, nós entramos em pandemia e não tem tanta divulgação, a gente até precisa fazer isso em sociedade. E uma resolução agora recente, de 2023, de janeiro, do CNJ. O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. Ele institui nessa resolução, é como se fosse assim, uma orientação sobre a entrega voluntária para a adoção de uma mãe gestante que não tem condição ou não quer aquela criança. Então, para que essa mãe não abandone, não deixe uma criança na lata do lixo ou num lugar abandonado, ela tem o direito hoje, como mulher, como gestante, preservado o seu direito de sigilo, de entregar aquela criança para adoção. Não é abandono mais. E o entrega legal hoje, vamos supor, se essa mulher tem interesse disso, mas quer extremamente sigiloso, porque é uma decisão bastante íntima, né, e dolorida muitas vezes, ela tem que nos procurar, tá? Procurar a gente, assistente social do fórum, a vara da infância. Muitas vezes, se ela não quiser ir no conselho, ela pode vir direto aqui conversar com a gente, porque o processo é extremamente sigiloso. Em Paracatu, para você ter ideia, eu, doutora Maria e doutor Lucas, fizemos 3 entregas legais. Né? A gente não pode divulgar, mas são processos em que a gente cuidou de uma mãe, protegeu o direito de uma mulher e protegeu o direito de uma criança. Tá?